Vamos tratar de mais um sistema complexo, dessa vez um sistema que foi criado e foi crescendo até virar ciência, que é o sistema jurídico. No iconografo de Sutherland, todo mundo que fica à direita dos três eixos da dinâmica, da ecologia e do domínio, ou seja, que tem uma constituição menos simples do que uma multidão, não é considerado ciência. Você, como era no passado, a meteorologia resolvida pela dança da chuva e tal, a medicina dependia dos deuses, então o direito sequer existia, né? Então as coisas ficavam lá para longe, eram conceitos físicos. E a sociedade foi criando ferramentas para tratar essas coisas, de maneira que foi chamando isto para o centro. Aqui estão as coisas absolutamente tratáveis, as ciências exatas, e aqui as ciências que dependem de alguma natureza. A medicina está por aqui, a meteorologia está por aí, e o direito agora está aí também. Como é que isso surgiu? A coisa se transformou em ciência, o direito, quando se transformou em ciência, o objetivo dele é favorecer o relacionamento entre pessoas e instituições. Tá? A medida de eficácia é um índice de confiança que o povo tem na justiça. Porque se o povo não tiver confiança na justiça, vai resolver o problema na força bruta. Então a justiça vive da confiança do povo, por quê? Porque ela aplica leis feitas por representantes do povo. Então ela atende exatamente à vontade do povo. Eu fiz uma pesquisa, achei no site da Jus Brasil, uma pesquisa de opinião pública muito ruim para a justiça brasileira, onde 30 e tantos por cento dos brasileiros não confiam nada na justiça, 20 e poucos por cento confiam pouco na justiça, um pouco mais, 25% confiam mais ou menos na justiça, e só 8% confiam completamente na justiça. Isto é muito ruim. Isto está significando que a nossa justiça não está atendendo aos anseios do povo. Tá? Pior ainda, havia uma outra pergunta nessa pesquisa, com 1.500 respondentes, que dizia perguntava se o respondente achava que a justiça não sofria influência de políticas e de empresários nos julgamentos. Só 28% achava que a justiça era imparcial, o que é péssimo. Tá? Mas existe uma outra pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que eles fazem todo ano, que em vez de fazer uma pesquisa dessa, confia nada, pouco, mais ou menos, ou tudo na justiça, eles só perguntavam, confia ou não confia? E isso aí deu o seguinte, mais de 51% dos brasileiros não confiam na justiça e 40 e poucos por cento confiam na justiça. Como isso subiu 7% a quantidade de cara que não confia na justiça do ano passado para esse ano, e pelo que a gente observa, a insatisfação com a justiça só faz aumentar, o que acontece é que atualmente cerca de 60% dos brasileiros não confiam na justiça, o que é péssimo. Embora os integrantes dos altos escalões da justiça achem que não devem satisfação ao público, isto é péssimo para o país. Tá? Então, como é que a justiça evoluiu ao longo do tempo? Para a gente entender a medida que ela tem que ser avaliada. No começo da justiça era a lei do mais forte. Não tinha justiça, o mais brabo levava as coisas. A lei do mais forte é absolutamente imprevisível. Davi venceu Golias, Dario fez uma esquadra que, segundo Heródoto, tinha 1.350 navios, deu para o seu genro Mardônio conquistar a Grécia, e quando ele estava no Mar Egeu, uma tempestade daquelas enormes lá destruiu a esquadra dele toda, ele não conseguiu nada, então não adiantava nada ser mais forte. Filipe de Aragão fez a invencível armada, que sequer conseguiu chegar até os Países Baixos. Então, a lei do mais forte não funcionava. Tá? Aí a justiça começou a ser feita pelos chefes de família. O cara tomava uma decisão e ele era respeitado, porque era considerado um cara mais justo. Tá? Apareceram as justiças feitas baseadas em religião, a justiça judaica, a justiça
indiana, a justiça egípcia, e apareceu a justiça chinesa. Essa já baseada na filosofia de Confúcio, onde o cidadão, em vez de ser justo para ganhar o reino dos céus, era justo para não ser punido. Em paralelo com ela apareceu uma espécie de código penal. E aí veio o Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião, onde já tinha um código penal bastante claro o que ia acontecer com quem fizesse cada coisa. O apedrejamento resolvia os problemas errados ali. E apareceu o direito romano. O direito romano quase aceitável como ciência no dia de hoje, mas os bárbaros invadiram a Europa e o direito romano desapareceu, foi resgatado só na Idade Média. Tá? Então, a partir daí, a partir do resgate do direito romano, os países foram criando leis, foram criando tribunais, foram criando códigos penais, foram criando códigos de processos penais, foram criando códigos de postura para regular o comportamento dos magistrados e dos envolvidos nos departamentos de justiça, e no final a justiça se tornou uma ciência previsível dentro de valores como todas as ciências que têm influência humana. Você pode chegar com um advogado com uma causa e ele vai te dizer, não, essa causa está ganha. Por quê? Porque a lei diz que a causa está ganha e o juiz vai te dar ganho de causa. Outra, nem adianta entrar porque a causa está perdida. Outra, vamos tentar para ver o que acontece, porque tem casos que ambos têm razão, e aí há uma variabilidade no resultado em torno de uma média esperada. É o que caracteriza uma ciência desse tipo. E o que o povo espera da justiça é que ela, no trato com as instituições, ela resolva o problema sério do poder subir a cabeça das pessoas e as pessoas começarem a ficar instintivamente corruptas. Então, a esperança que as pessoas têm é que a justiça venha a coibir a corrupção. E a esperança é simbolizada pela Edelweiss, né? Que é a flor que nasce na pedra. Sempre tem uma possibilidade de nascer uma flor onde a gente menos espera. No Brasil aconteceu uma coincidência. Aconteceu um caso de sorte. Um político corrupto se sentiu desprestigiado no nicho em que ele metia a mão, que eram os Correios, e denunciou, botou a boca no trombone. Os deputados da oposição fizeram uma CPI, o Ministério Público indiciou, o STF julgou e começou a apanhar caras muito importantes e punir por corrupção, para a alegria do povo, que começou a confiar muito na justiça. Finalmente, a justiça está atendendo aos anseios do povo. Tá? Em seguida, aconteceu uma outra coincidência. A 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba estava investigando um caso simples de corriqueiro, de lavagem de dinheiro num posto de gasolina. De repente, puxou uma pena e veio uma avestruz. Apareceu a corrupção na Petrobras. E ela começou a mexer naquela coisa e começou a justiça a fazer o seu peso cair em cima de pessoas muito importantes. E aí o povo aprovava a justiça, a Polícia Federal era aplaudida na parada de 7 de setembro, enfim, o povo vivia uma primavera com a justiça. Em primavera aconteceram outras maneiras onde o povo se rebelou para tentar resolver o problema da corrupção. Em 1956, um protesto de estudantes contra o comunismo na Hungria foi crescendo, adotado pelo povo, e o secretário do Partido Comunista Húngaro meio que não resistiu e começou a afrouxar as rédeas do comunismo, e as pessoas começaram a achar que ia resolver o problema. Isso durou 10 dias. O Politburo soviético mandou um exército para lá, morreram 2.200 húngaros, 700 russos, e restabeleceu-se a ordem comunista no local. Nessa época, 1956, estava tendo a Olimpíada de Melbourne, e aconteceu um jogo de polo aquático Rússia e Hungria.
naquela época de ânimos acirrados entre russos e húngaros, ao fim do jogo a piscina estava cor-de-rosa. O polo aquático, diferentemente do que é hoje em dia, era um jogo muito mais violento, tá? Então correu sangue que não acabou mais. Os jogadores da Hungria não eram malucos de voltar para a Hungria, que seriam perseguidos, presos, se bobeasse, até iam ser torturados, né? Então o que aconteceu com eles? Eles saíram pedindo asilo em vários países do mundo. Aladar Szabo, um cara enorme, forte como um trator, eu jogava com ele no Botafogo, no treino ele jogava a bola na trave, batia a bola na trave e quebrava a trave. Era um cara extremamente forte e muito reservado quanto à situação da Hungria. Uma vez, nos 2 anos em que eu lidei com ele, ele falou assim para mim: pô, Roberto, você não faz ideia do que é viver num país oprimido. Eu estou quase entendendo o Szabo. Então aconteceu também, 12 anos depois, na Tchecoslováquia, Alexander Dubček foi nomeado secretário do Partido Comunista. E pressionado pelos eslovacos, que eram mais liberais do que os tchecos, ele começou a afrouxar as rédeas do comunismo lá. Então começou a melhorar, tem uma hora que ele começou a coibir a ação do polícia e do exército sobre o povo. Aí aparece o povo com a bandeira da Tchecoslováquia num tanque, mostrando que o exército estava do lado do povo, etc. A festa durou exatamente 8 meses. A União Soviética foi lá e, mais uma vez, acabou com a festa. Tá? Mas, em 2010, já havia comunicação descentralizada, internet e tal, e era mais difícil sufocar o povo. Então, na Tunísia, um vendedor de frutas foi roubado por policiais corruptos. Tentou reclamar com o governo, não teve acesso a oficial nenhum do governo. Tentou várias vezes, voltava todo dia, desesperado. Um belo dia, ele se senta na frente do Palácio do Governo, joga uma lata de gasolina em cima dele mesmo e taca fogo nele mesmo. Bem, isso criou uma comoção no país, todo mundo foi para a rua e apertaram o governo até que o Ben Ali, que era o mandatário lá, o semi-ditador, fugiu para a Arábia Saudita, onde eles estabeleceram um governo democrático na Tunísia. A coisa se espalhou por todo o norte da África. No Egito, as pessoas saíram às ruas, fizeram um movimento grande para derrubar o governo egípcio, e aconteceu que conseguiram, e aí o próprio governante, o Mubarak, foi preso pela morte de 256 manifestantes, aí foi absolvido, depois foi preso de novo por corrupção, acabou morrendo no hospital militar no Egito. O norte da África todo foi convulsionado pelo que se convencionou chamar de Primavera Árabe, e o Iêmen teve uma guerra civil, mudaram o governo, a Líbia teve uma guerra civil, mudaram o governo, a Síria teve uma guerra civil que está se propagando até hoje, 12 anos depois. Mas aconteceu uma coisa inusitada na Lava Jato, foi a virada. Tá? O que acontece é que as pessoas, existia uma vertente de poderosos muito grande que achava que a ideia da Lava Jato era perseguir o PT e não perseguir a corrupção. E aconteceu um caso inusitado que uma empreiteira, na delação que fez, dessas que hoje em dia estão todas perdoadas, né, as multas todas estão voltando para elas, a empreiteira disse que tinha dado propina para uma obra do Rodoanel de São Paulo. Bem, isso não tinha a ver com o caso da Lava Jato e foi passado para a Justiça Federal de São Paulo. Bem, aí acendeu o alarme na cabeça de todos os caras importantes em todas as esferas do sistema, executivo, legislativo e judiciário. Espera aí, o cara não está perseguindo o PT, não vai ser a vez da gente, não. O cara está perseguindo os corruptos. Aí apareceu a lapidar a frase do senador Romero Jucá: precisamos estancar a sangria. E estancaram. Tá? Então o que aconteceu
é que quem acompanhava o Star Wars na época, né, o Han Solo, que era um mocinho, de repente virou Darth Vader, em que pese o Han Solo na época pegar a princesa Leia, que era a gata do momento. Mesmo assim, ele preferiu virar Darth Vader para não perder a mamatazinha da corrupção. Então, a gente vê na internet que pessoas que falavam A, de repente falavam menos A. Mudou completamente. Por quê? Porque foi descoberto que a ideia era combater a corrupção. Tá? Então, o que aconteceu é que a ciência, que é o direito, no Brasil, perdeu as características de ciência. E, inicialmente, o primeiro movimento desse foi no impeachment da presidente Dilma Rousseff, que estava escrito na Constituição que o cara que sofre impeachment perde os direitos, mas deram para ela aposentadoria. E aí acabou com a prisão em segunda instância. E aí alguém reclamou do ministro do Supremo no avião, que disse que tinha vergonha do Supremo, ele recebeu voz de prisão. Como naquela época isso era inusitado, os ministros do Supremo ainda não eram figuras intocáveis, o que aconteceu é que logo em seguida ele foi liberado e tal, teve até um certo barulho na imprensa, mas logo em seguida proibiram a Receita Federal de perscrutar operações consideradas atípicas financeiras de ministros do Supremo. E aí começaram a aparecer inquéritos no Supremo que a Procuradoria-Geral da República condenava, mandava arquivar, mas ficava assim mesmo. E aí o Supremo começou, ele mesmo decidiu o que ia processar e quem ia processar. E aí começaram a acontecer penas que não existiam no Código Penal, como, por exemplo, a desmonetização de canais. Começou a aparecer censura, limitação ao direito de defesa e prisões temporárias infindáveis. Então aconteceram coisas tais, ativismo político, e os ministros do Supremo são intocáveis, e isso começou a se espalhar pelas outras instâncias do judiciário, e aparece agora juiz de primeira instância dando decisão política, apareceu uma juíza no Rio Grande do Sul proibindo de usar a bandeira brasileira. As pessoas começaram a achar que a Constituição e as leis não estão aí para ser seguidas, o que é muito ruim para o país como um todo. Então a justiça no Brasil deixa de ser ciência e começa a ser uma coisa não previsível. Você tem uma causa, vai ganhar ou não, não sei. Agora, se você disser quem é o réu, você com grande certeza pode dizer se ele vai ser absolvido ou condenado, porque agora o réu é mais importante que a causa. Então o que aconteceu é que à medida que o Supremo foi inchando e não foi sendo coibido pelo sistema de pesos e contrapesos que devia fazê-lo, ele começou a subir em cima do Executivo. Então chegaram, não, Executivo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode nomear o diretor da Polícia Federal, não pode indultar condenado, não pode, por aí vai, tá? E começou a dizer que se o Congresso não faz determinada lei, eu decido o que vou fazer. É mais ou menos como se agora o Congresso dissesse, essa causa que está no Supremo há 20 anos, eu vou fazer um decreto dando a sentença. Seria um absurdo tão grande quanto é o contrário. Tá? E aí veio a pandemia, pior ainda. A Justiça começou a se meter na medicina, além de se meter no Executivo, no Legislativo, foi criada a tal da fake news. Então, hoje em dia, é muito difícil dizer que existe um sistema legal no Brasil. Não existe. Existem umas cabeças que decidem o que vai acontecer, quem é certo, quem é errado, e o certo e errado depende da vontade de poucas pessoas. Então, a Justiça, que era para ser essa figura imparcial, absolutamente vendada, equilibrando os dois lados para ver quem tinha razão, hoje em dia tem olhos abertos e orelha enorme, apoiada ainda por um sistema de informática contratado para auscultar
o mundo inteiro para ver quem é que está reclamando da justiça para perseguir e punir. Tá? Então, o que acontece é que essa cabeça com esses olhos abertos, ouvidos atentos, está fazendo a mesma coisa que fazia Tomás Torquemada na Inquisição. Ela usava tudo que a religião dizia que não podia ser feito para defender a religião. Agora nós temos uma justiça fazendo tudo que não está previsto na lei e na Constituição para defender a lei e a Constituição. Bem, no próximo vídeo nós vamos cuidar de sistema complexo também e que agora sofre mais um impacto. Além de sofrer o impacto da política, sofre também o impacto da justiça, que é a medicina. Até o próximo, então.